Bíblia. Abra sua Bíblia e eu vou falar um pouco mais sobre intimidade. Sobre intimidade. Quantos estão hoje no congresso que não tiveram a oportunidade porque estavam estudando, trabalhando e não estiveram aqui ontem? Quantos que não puderam vir ontem? Ok? Fique com a sua mão levantada. Obrigado pela sua sinceridade. E eu vou falar mais uma vez sobre intimidade. Intimidade com Deus, baseado no Evangelho de Jesus segundo João, capítulo 13, versículo 23, 24 e 25. João, o Evangelho de Cristo, segundo a narrativa joanina, capítulo 13, versículo 23, 24 e 25. Se você achou, você pode dizer aleluia. Aleluia. Diz a Bíblia: ora, um de seus discípulos, aquele a quem Jesus amava, estava reclinado no seio de Jesus. Veja, quem não veio aqui ontem, reclinado no seio de Jesus. Versículo 24. Então Simão Pedro fez um sinal a este, para que perguntasse quem era aquele de quem ele falava. E inclinando-se sobre o peito de Jesus, disse-lhe: Senhor, quem é? Amém. Assentai-vos por bondade. Olhe para mim, queridos jovens, Igreja de Cristo, todos que me ouvem hoje aqui, por bondade. Eu peço um pouco da atenção dos senhores antes de eu começar a ministração a partir de agora. Eu vou liberar uma palavra para a sua vida. É uma palavra profética. No momento em que eu estiver ministrando a palavra de Deus, não tenha a preocupação de dar glória a Deus e aleluia. A preocupação maior é de ouvir a palavra de Deus. E quando ela produzir um milagre no âmago da tua alma, aí sim você vai dar glória a Deus. É importantíssimo que você ouça o que Deus reservou para a sua vida hoje. Eu vou repetir, principalmente a juventude. Não tenha preocupação de dar glória a Deus e aleluia. A preocupação maior hoje é ouvir a palavra. E quando ela penetrar no teu interior, ela automaticamente vai motivar você a dar glória a Deus. Mas ouça-me, porque eu vou falar algo forte aqui hoje, e provavelmente você ainda não ouviu. Hoje, eu vou falar pelo menos de 3 níveis de intimidades, baseado nesse texto que eu li. 3 níveis de intimidades com Deus. E você vai descobrir que essa intimidade é você que escolhe. É você que escolhe. Você não é obrigado a ter intimidade com Deus. Mas desde o momento que você escolhe, tem que ter um pacto, uma aliança de fidelidade nesta relação com Deus. E para quem está vindo hoje pela primeira vez, eu estou falando sobre intimidade, baseado numa expressão comportamental do discípulo amado de Jesus, o apóstolo João. De todos que acompanharam Jesus, de todos, eu digo desde a multidão até o colégio apostólico de Jesus, até mesmo os 3 que Jesus reservara e selecionara para orar com ele, Pedro, Tiago e João. De todos que acompanharam Jesus,
Apenas João descobriu o caminho do coração de Jesus. Eu mostrei ontem, à luz da Bíblia, e só revisando para você, que a palavra intimidade é a junção de um superlativo in, que significa dentro, colocar dentro. E quando João deita sua cabeça no peito de Jesus, ainda que a cena é a cabeça encostada na caixa torácica de Jesus, mas a relação, a intimidade, a essência vai mais além do que um contato físico. João consegue colocar o seu próprio coração dentro do coração de Jesus. E como intimidade é uma via de mão dupla, ao mesmo tempo o coração de Jesus é colocado dentro do coração de João. Este é o segredo da intimidade com Deus. Quando você é íntimo de Deus, significa que você está dentro de Deus. E ao mesmo tempo, Deus está dentro de você. Paulo vai entender isso muito bem quando Paulo diz: não sou eu mais quem vive, mas é Cristo que vive em mim. Ou seja, Cristo estava dentro de Paulo e Paulo estava dentro de Cristo. Isto é intimidade. Hoje nós vivemos um relacionamento com Jesus de aproximação, mas poucos conseguem se colocar ou adentrar no mais profundo de Deus, no mais profundo de Jesus, que é o seu próprio coração. E repetindo, pedagogicamente falando, intimidade vem do latim íntimos, que significa estar dentro, colocar dentro, penetrar o interior. Então, quando João deita a cabeça no peito de Jesus, é muito mais do que um contato físico. Ele consegue entrar no coração de Jesus. E por sua vez, Jesus penetra no seu interior. E isto não é nenhuma ação sobrenatural, queridos. Não pense que isso é sobrenatural, que não tem nada de sobrenatural. Essa é a proposta de Jesus no seu evangelho, no cristianismo. Jesus chega a dizer o seguinte: se vós estiverdes em mim e eu estiver em vós, isto é intimidade. É a gente dentro dele e ele dentro de nós. Só para você entender o que eu estou falando. Intimidade é muito mais do que você olhar para o céu e dizer: Deus, vem aqui me socorrer. Intimidade é você olhar para dentro de você e reconhecer que Deus, além de estar no céu, Ele está dentro de você. E ao invés de você dizer: vem me socorrer, você fala com Ele e diz: socorre-me, porque Ele não vai vir, Ele já está em você. E baseado nesse texto bíblico que nós lemos, a relação de Jesus com os seus discípulos e a relação dos discípulos com Jesus vai nos revelar pelo menos 3 níveis de intimidade. E eu gostaria que você entendesse isto aqui. É você que escolhe o nível da sua intimidade com Deus. Guarde bem isso. Pelo menos no relacionamento
de Jesus com os discípulos, existem 3 níveis. E nesses níveis de intimidade, ouça-me bem, é você que escolhe o nível de intimidade que você quer com Deus. E só para você entender o que eu estou falando aqui, o primeiro nível de intimidade, guarde bem isto, o primeiro nível de relacionamento com Jesus é aquele que te põe assentado ao lado de Jesus, mas quando você ouve as verdades dele, você se entristece, porque você ainda carrega sentimento de culpa. Eu vou repetir, o primeiro nível de relacionamento com Jesus é aquele que te põe assentado ao lado de Jesus. Porque quando você vê o cenário dos discípulos, Jesus está assentado à mesa e eles estão assentados ao lado de Jesus. Esse é o primeiro nível de relacionamento. Esse é o primeiro nível de intimidade. É o nível que te põe assentado ao lado de Jesus. Mas esse nível que te põe assentado ao lado de Jesus, quando você ouve as verdades de Jesus, quando você ouve as puras verdades de Jesus, você se entristece. E por que você se entristece? Porque você ainda carrega sentimento de culpa. E eu posso lhe provar isso na Bíblia, no Evangelho segundo São Marcos, capítulo 14, versículo de número 18 e o versículo 19, você vai ver escrito assim: e quando estavam assentados a comer, disse Jesus, em verdade vos digo, que um de vós que comigo come, há de trair-me. E eles começaram a entristecer-se e a dizer-lhe um após outro: sou eu. E outro disse: sou eu. Preste atenção que nesta linguagem de Marco há 3 ações, há 3 atitudes comportamentais. Primeiro, você vai ver que Marco diz que todos eles estavam assentados ao lado de Jesus. Assentados ao lado, não era em frente, assentados ao lado de Jesus. E Jesus olha para os 12 e diz uma verdade. Jesus o não iludiu, Jesus o não maquiou, Jesus foi autêntico, foi genuíno, foi verdadeiro. E Jesus disse: um de vós há de me trair. Quando Jesus disse essa verdade, sabe o que a Bíblia diz? Marco vai dizer que todos eles começaram a entristecer. E sabe qual era a razão da tristeza? Porque Jesus disse uma verdade. Jesus disse uma verdade. Jesus disse uma profecia de João, de Salmo 41:9, que teria um traidor. Jesus está falando uma profecia, trazendo a verdade. E ao invés deles ouvirem a verdade e se alegrarem, eles se entristecem com a mensagem, com a verdade de Jesus, e começam a perguntar um aos outros: sou eu, sou eu. Se eles vão perguntar uns aos outros: sou eu, é porque eles carregavam sentimento de traidor, sentimento de culpa. Assentados, tristes porque ouviram uma verdade e carregando sentimento de culpa. Esse é o primeiro nível de relacionamento e de intimidade. Aí você me pergunta: o que isso tem a ver comigo nessa geração do tempo do fim? E eu vou contextualizar isso aqui para os senhores e senhoras que me ouvem. Amados, infelizmente, muitas pessoas que aceitaram o chamado para a salvação em Cristo, o máximo que elas conseguem na vida cristã é estarem assentadas ao lado de Jesus. É o máximo que elas conseguem, é estarem assentadas ao lado de Jesus. Ou seja,
essas pessoas não conseguiram ter o Cristo plenamente inclusivo nelas. Ou seja, se assentam do lado de Jesus, mas nunca permitiram Jesus estar dentro dela. Vivem ao lado de Jesus, mas não tem Jesus dentro do coração. A grande crise disso é que isso leva a uma superficialidade espiritual. No entanto, quando essas pessoas que vivem na superfície, quando ouve uma mensagem de verdade, que chama para o compromisso, que convoca para a santidade, que desperta para não negar a fé, que chama para viver em vigilância, ao invés de se alegrarem e agradecerem a Deus, por Deus estar falando com elas, elas acabam se entristecendo, se sentem ofendidas, porque não desfrutam da alegria da salvação. E qual é a grande razão disso? Porque ainda carregam sentimento de culpa, ainda se veem como traidor do Senhor e não como filho de Deus. Os discípulos estão se enxergando como traidor e não como discípulos e não como filhos. Existe muita gente no nosso meio que se enxerga como traidor e não como filho de Deus. Estão assentados ao lado de Jesus, mas não estão entronizados no coração dele e nem permitem que ele esteja entronizado em suas vidas. E conforme disse o Senhor Deus, por intermédio do profeta Isaías, no capítulo 1, versículo 3, disse Deus através de Isaías: o boi conhece o seu possuidor, e o jumento a manjedoura do seu dono, mas Israel não tem conhecimento, e o meu povo não me entende. Deus está dizendo que o povo dele não tem conhecimento dele e não o entende. Deixa eu dizer algo aqui. Quando Deus usa o verbo conhecer, não é conhecer no sentido da gramática portuguesa. Conhecer na Bíblia é sinônimo de relação íntima entre um homem e uma mulher. E quando Deus diz: o meu povo não me conhece, Deus está dizendo: o meu próprio povo não tem intimidade comigo. O meu próprio povo não se relaciona comigo. O meu próprio povo não me entende. Agora, não se escandalize no que eu vou falar aqui. Está na Bíblia Deus falando. Deus está dizendo que o ser irracional, os animais, são mais sensíveis do que o próprio povo dele. Porque ele diz: o boi conhece o seu possuidor. O animal conhece a voz do seu dono, os passos do seu dono. E quando o dono está chegando, e Deus diz isso, o boi conhece o seu possuidor. Deus diz: o jumento conhece a manjedoura do seu dono. Mas o meu povo, Israel, não tem conhecimento. Não me entendes. Posso lhe dizer uma verdade?
Por que que a maioria dos crentes geração pós-modernidade abandona Deus facilmente, trai Cristo por qualquer coisa? É porque eles nunca conheceram Deus. É porque eles nunca conheceram Jesus. Eles nunca tiveram um relacionamento íntimo com o Senhor. E segundo o próprio Deus, o boi está num nível espiritual e o jumento melhor do que muitos do povo de Deus. Porque o boi conhece o seu dono. O jumento conhece a manjedoura do seu dono. Mas o povo de Deus está dentro da casa de Deus, diz que serve a Deus, mas não conhece Deus. E eu vou lhe provar porque não conhece Deus. Porque se a maioria do povo de hoje conhecesse Deus, não viveria da forma que vivem, não andaria da forma que andam, não falariam da forma que falam, não se comportariam da forma que se comportam, eram mais espirituais do que são, não aceitariam ser defuntos ambulantes dentro da igreja, e não trocariam o Senhor por uma dose, não trocaria o Senhor por um trago, não trocaria o Senhor por uma aventura, não trocaria o Senhor por 30 segundos de prazer, não trocaria o Senhor por um ficar, não trocaria um Senhor por uma ponta de saia, não trocaria o Senhor por uma boate, não trocaria o Senhor por um baile, não trocaria o Senhor por nada, porque a cada proposta, a cada tentação, a cada cartada do diabo, ele teria a prerrogativa para dizer: eu conheço o Deus que eu sirvo, eu sei a quem eu sirvo, eu sei quem era o amado da minha alma, aleluia. Ele teria a prerrogativa para dizer igual a Paulo: eu sei em quem tenho crido. Mas a maioria dos crentes hoje, o máximo que eles conseguiram de relacionamento foi sentar ao lado de Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. E quem se assenta ao lado de Jesus, Jesus nunca é Senhor da vida dele, é apenas mestre. É apenas mestre, mas nunca Senhor. Jesus se torna apenas uma pessoa legal, mas nunca Senhor, porque só conseguiu sentar ao lado de Jesus. Mas vai me ouvindo, que o cinto está apertando. Existe o segundo nível de relacionamento com Jesus. E o segundo nível de relacionamento com Jesus é aquele que você tem o privilégio de colocar a mão no prato com Jesus, mas dá lugar ao adversário para encher o seu coração de malignidade. Deixa eu dizer isso aqui à luz da Bíblia Sagrada. Ouça-me isso aqui. No segundo nível de relacionamento, você não está apenas sentado ao lado de Jesus, mas você tem o privilégio de colocar a mão no mesmo prato que Jesus coloca. E colocar a mão juntamente com Jesus no mesmo prato. E você tem o privilégio de comer o mesmo alimento que Jesus come. Mas você permite o adversário encher o seu coração com malignidade.
E eu falo isso baseado na descrição de Mateus, capítulo 26, versículo 23, quando Jesus responde assim: e ele respondeu e disse: o que põe comigo a mão no prato, esse há de me trair. Você já imaginou o que é estar sentado ao lado de Jesus e o privilégio de colocar a mão no mesmo prato que Jesus está colocando? De você comer o mesmo alimento que Jesus está comendo? Você já imaginou o que é colocar a mão ao prato de Jesus? Isso não é para qualquer um, isso é para quem tem relacionamento. Mas Jesus disse: aquele que põe a mão ao prato, veja que agora não é só sentado ao lado, agora é um nível maior, é o ato de colocar a mão no mesmo prato de Jesus. Mas Jesus disse: esse que coloca a mão no prato comigo há de me trair. O que isso tem a ver conosco, querido? Nem sempre, ouça isso que eu vou falar porque isso é muito forte. Nem sempre comer com Jesus, ou seja, participar da ceia do Senhor, é sinônimo de espiritualidade. Nem sempre comer com o Senhor ou participar da ceia do Senhor é sinônimo de comunhão com Deus. Muitos têm o privilégio de colocar a mão no prato do Mestre, de receber o seu alimento, mas não conseguem serem saudáveis na fé. Não conseguem serem saudáveis na comunhão. Não conseguem serem saudáveis no amor de Deus. Porque cedem com facilidade o seu coração para o diabo encher de imundícias, as quais são adultérios, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, amargura, ira, cólera, blasfêmia, malícia, emulações, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias, contenda, divisão, separação, e com isso acabam traindo o Senhor, o seu Salvador. Veja que as mãos de Judas estavam junto com Jesus no prato, mas o coração dele estava dominado pelo diabo. Tem muita gente que ceia, está pegando o pão e diz, pensando que está com comunhão, mas o coração está negociando com Satanás. Põe a mão no prato, só a mão, mas o coração já é do diabo, porque o coração está cheio de lixo, cheio de imundícia. E o mais sério, Jesus pode chamá-los de amigos, mas não valorizam essa amizade. Jesus pode chamar de amigos, mas não valoriza esta amizade, porque as ofertas e as propostas do adversário valem mais para eles do que a própria pessoa do Senhor Jesus. O Senhor oferece a oportunidade de arrependimento, mas eles preferem se enforcarem e terminarem os seus dias longe da presença do Senhor.
Por quê? Porque Jesus nunca foi Senhor da vida deles. Jesus foi apenas um produto comercial, alguém que eles usaram para ter lucro, para ter vantagem, para se enriquecerem, para ganhar dinheiro. Jesus nunca foi Senhor, foi apenas um produto comercial. E o Senhor Jesus, no Sermão da Montanha, ensina que ninguém pode servir a dois senhores ao mesmo tempo, que acaba traindo um por causa do outro. Além disso, o Senhor diz que ninguém pode servir a dois senhores, porque há de odiar a um, amando o outro. Deus te trouxe hoje, e permita-me eu liberar esta palavra profética. Provavelmente você nunca mais me convidará para voltar aqui, eu não estou preocupado com isto, mas tudo que Deus me deu para transmitir aqui, eu vou transmitir. E a palavra profética de Deus para você hoje é: ou você tem comunhão com Deus ou com o diabo. Agora, meio termo não dá. Sentar na mesa do Senhor e na mesa do demônio não dá. Um pé na luz e um pé nas trevas não dá. Não dá. Ou você é de Deus ou não é. Ou você é totalmente de Deus ou não é. Ou você se relaciona com Deus ou com o diabo, mas meio termo não. Agora ouça-me aqui algo que você nunca ouviu e você vai ouvir agora. O diabo aceita dividir você com Deus. O diabo aceita a sua metade. O diabo aceita uma parte da sua vida, mas Deus não. Deus não aceita a sua metade. Deus não aceita a sua parte. Deus te quer por inteiro. Deus te quer por completo. Ou você é ou não é. Ou você serve ou não serve. Ou você faz ou não faz. Ou você segue ou não segue. Ou você adora ou não adora. Meio tempo não dá. Paulo aos Coríntios 10, 21, na primeira epístola diz: não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. E Paulo está falando isso a uma igreja. Não podeis ser participante da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. O que adianta colocar a mão no prato se o coração já pertence ao diabo? E essa geração pós-modernidade, o corpo físico está aqui, mas o coração está em outro lugar. Cantam por cantar. E Jesus disse: esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mas tem outro nível de intimidade. Um é você sentado ao lado de Jesus, mas não está preparado para ouvir as verdades dele porque tem sentimento de culpa.
O segundo é colocar a mão no prato juntamente com Jesus, mas seu coração está cheio de malignidade. Mas tem o terceiro, que é sentar ao lado de Jesus, colocar a mão no prato com Jesus e deitar a sua cabeça no peito de Jesus. Esse é o terceiro nível. É aquele que você tem o prazer de deitar a sua cabeça no peito de Jesus, demonstrando seu amor incondicional pelo Senhor. Querido, João fez isso, ele deitava a cabeça. Aí você me pergunta o que significa isso, servo de Deus? A intimidade é o elemento espiritual fundamental que todo cristão deve buscar, pois trata de um relacionamento profundo com Deus. Porém, infelizmente, os crentes desses últimos tempos não têm dado valor à sua intimidade com Deus. Quando há intimidade, queridos, há transformação de dentro para fora. Quando há intimidade, você não precisa ser controlado pelo pai, você não precisa ser vigiado pela mãe, você não precisa ser vigiado pelo pastor, você não precisa ser vigiado pelo crente. Será que alguém está vendo? Será que não tem ninguém que me conhece? Porque quando tem intimidade, a transformação não é de fora para dentro, a transformação é de dentro para fora. Quando você está em Deus, Ele está em você. E todo cristão deve ansiar por maior intimidade com Deus, deve ter sede constante por conhecê-lo. Como disse Oséias, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. O conhecer ali é intimidade, é relacionamento. O crente tem que ter desejo por essa intimidade. Essa sede de Deus vai além de práticas religiosas. Intimidade com Deus é viver com Deus, é viver em Deus, é viver para Deus, é viver tudo em Deus, é mergulhar no inesgotável oceano da comunhão com Deus. Intimidade é tocar no coração de Deus com amor, com gratidão, com fé, com esperança, com temor, com reverência, com intimidade, com sensibilidade, com honra. O maior privilégio de um servo de Deus é ter intimidade com o Senhor, é deleitar-se nele. Ouça-me, quanto mais somos íntimos de Deus, Ele se deleita em nós. Quanto mais nos apegamos ao Altíssimo, mais temos gozo nele e motivos para andarmos com Ele. Jovens, olhe para mim aqui, que também você provavelmente nunca ouviu isso que eu vou liberar agora. Ouça-me, o nosso maior problema não é o diabo. O diabo sabe que ele não pode nos vencer. O nosso maior problema na igreja atual não é o diabo. Você sabe qual é o nosso maior problema? A ausência de intimidade com Deus. O nosso maior problema não é a presença de Satanás, mas é a ausência da intimidade com Deus. Não me diga qual foi o momento do dia hoje que você tirou um minuto, eu não estou falando 5 minutos, 1 minuto, para ficar sós com Deus. Então nosso problema não é o diabo,
é a ausência da intimidade com Deus. Intimidade com Deus gera saúde espiritual. Intimidade com Deus gera fome por Deus. Gera sede pela presença de Deus. E o salmista no Salmo 42, versículo 1 e 2, ele diz assim: assim como o servo ou servo brama pela corrente ou pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a sua face? Fecha seus olhos por 30 segundos e ore no teu íntimo dizendo: a minha alma tem sede de Deus. Quando entrarei e me apresentarei perante a sua face? Diga: minha alma tem sede de Deus. A minha alma tem sede de Deus. Você pode levantar uma das suas mãos e olhe para mim aqui. Eu estou há 1 hora ministrando aos senhores. Lembra que no início eu disse para você não ter nenhuma preocupação para dar glória a Deus, mas para ouvir a palavra de Deus? Ok? Lembra disso? E eu fiz isso por um zelo, por um temor à própria presença do Espírito Santo. Mas mantenha a sua mão levantada e olhe para mim aqui agora, porque eu vou falar com Ele. E ouça-me: se Deus é vivo, se Deus habita nesta casa, se Deus está usando meus lábios e a palavra dele na minha boca é a verdade, ele em alguns segundos dará um sinal da sua gloriosa presença. Bendito Deus, bendito Espírito Santo. Eu pedi para o teu povo não glorificar para ouvir a tua palavra, por zelo a ti. E a tua palavra acabou de ser liberada. E agora, pelo poder da tua palavra, tu tens a liberdade de agir no meio do seu povo. E eu repito: se Deus é vivo, se Deus habita nesta casa, se Deus está usando meus lábios e a palavra dele na minha boca é a verdade, em alguns segundos ele vai dar um sinal da sua gloriosa presença. Aguardem, aguardem e veja o que Deus vai fazer a partir de agora entre nós. Nowe owe shwamo dige owe kawe ehowe shwendige omondobe dedi owe chwamba owe howe omondobe emondobe ge howe chwandide kebedebe owe kaman owe hamondobe ebe chamandige owe hebodobe dige amandaba owe shamba owe kamandobe owe ambobe dige amonduki powe eshwamba debe owe dige owe trendi owe howe amadobe dige ai dike powe echwai debi owe owe shwemo owe ekamba jube owe kamba chuve the owe chamandige owe dige owe chamandige kemi nobe aba twamba owe kamba porque owe shwambo owe howe ebe chamandige owe ebe twang dobe owe hamba ebe tepe owe kemandi owe shamba ebe haba twang ige
pai de que pô, é chumbi pai de que da pô, é chua pô, de que pai de que pai de chicho pô, é kimba, de que pomba é chumba é kimbi, de que é chumba é chova é chumba é kimba de que é kamba é chumba é que pomba, de que é rouba chumba de que pai que rouba é chumba é pomba de que ai que porque o céu dos céus estão abertos sobre nós hoje neste lugar. E hoje eu decidi abaixar com a minha nuvem de glória dentro desta casa. Para vos dizer que muitos hoje aqui não suportarão o peso da minha glória que eu começo a baixar sobre vós. Não é e ela não virá em velocidade, ela virá descendo aos poucos, aos poucos, aos poucos, aos poucos, aos poucos, aos poucos, para que sinta que eu sou vosso Deus e que eu habito neste lugar. Não é chamba diga ou é chamba abagaba diga ou é chamba daí. Povo meu, veja como a minha nuvem de glória adentra este santuário. Não há timidão, é bai diga ou é chamba daí. E para que saiba que eu sou o Senhor vosso Deus, eu vos digo assim: uma nuvem entra por esta porta, a outra está entrando pela porta da esquerda, e a partir de agora, cada metro quadrado deste lugar será dominado pela minha gloriosa presença. Ai, e os meus íntimos eu vou pegar pela mão agora e vou levantar e vou levar ao meu sobrenatural. Prepare-se, porque eu vou dar experiência sobrenatural a partir de agora. Ai, mandou ai tree, na mandou redi oh ai tree, dai que mandou bebê tu que bibo mandou babá do bebê ba. Se você está sentindo a presença de Deus, se coloque em pé agora. E quem tem sede de Deus, sede de intimidade, levanta a mão. Agora vê se você pode entrelaçar sua mão com a pessoa que está ao seu lado. E você pode fechar os corredores. E eu vou dizer o que isso significa. Isso significa o seguinte: você nesse gesto, você está dizendo, como eu estou dizendo para o pastor Carlos: eu quero ser íntimo de Deus. Eu quero intimidade. Você quer também? A minha alma tem sede de Deus. E a sua? Vamos ter sede de Deus? Vamos ter intimidade com Deus? E quantos querem, estão com sede de Deus? Levante as mãos unidas assim. Agora vê se a pessoa que está ao seu lado, a mão dela está gelada e ela não está sentindo nada. E se ela não estiver sentindo nada, você fala assim: ô irmão, toma coragem. Vê se você consegue dar um glória a Deus aí. Porque eu estou sentindo Deus. Levante a mão.
Mas você está dizendo com esse gesto: você não vai fracassar, você não vai ficar para trás, você não vai ficar desanimado, porque a graça que está em mim vai passar para você. A alegria que está em mim vai passar para você. O fervor que está em mim vai passar para você. O poder que está em mim vai passar para você. A unção que está em mim vai passar para você. E o que eu estou sentindo, você vai sentir. O que eu estou recebendo, você vai receber agora. Levante as mãos unidas. Levante e diga: Deus, eu tenho sede de ti. Eu não tenho medo. Diga: eu não tenho medo. Eu não tenho medo do teu poder. Eu tenho temor. Então eu te rogo, Senhor Deus. Senhor Deus. Diga: Senhor Deus. Senhor Deus. Manda já o teu poder. Teu poder. Manda já Manda o já teu poder.